aparecer na glória. Ele tem que andar com o Espírito Santo dentro da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, aleluia, que aqui Jesus, nesta parábola, ele vai falar, aleluia, em sentido figurado. Entenda, aleluia, que Jesus, na maioria das vezes, que ele falava por intermédio das parábolas, ele falava, aleluia, sobre algo, louvado seja o nome do Senhor, que acontecia no meio do povo de Israel. E ele vai falar, aleluia, aqui nesta parábola, onde ele vai falar a respeito de um casamento, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que ali quando o homem judeu, ele ia se casar, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, aleluia, que ali, ele vinha ali até a casa do pai da noiva, dos pais da noiva. E ali eles faziam um voto de casamento, louvado seja o nome do Senhor. Ali o pai da noiva, aleluia, ele fazia ali o pagamento do dote. E quando ele pagava, louvado seja o nome do Senhor, ali já estava ali formada aquela união. Mas ali diz a história, louvado seja o nome do Senhor, que o noivo, ele voltava, aleluia, ali para a sua casa. Para quê? Ele voltava ali para preparar, louvado seja o nome do Senhor, se podemos assim dizer, aleluia, preparar lugar. E quando ele estava, aleluia, ali com aquele lugar preparado, louvado seja o nome do Senhor, ele voltava, aleluia, mas ele não avisava o momento que ele iria voltar. Ele não avisava. Quando ele vinha, louvado seja o nome do Senhor, ali diz a história, aleluia, a tradição judaica, que o amigo do noivo, ele vinha, aleluia, ali avisando, aí vem o noivo, aí vem o esposo. E Jesus, ele vai fazer esta comparação, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que ali quando ele voltava, ele não avisava, mas a noiva, ela tinha que estar preparada, louvado seja o nome do nosso Deus. A noiva, aleluia, em toda e qualquer circunstância, ela tinha que estar preparada, aguardando o noivo, louvado seja o nome do nosso Deus. Entenda que quando a Bíblia fala, aleluia, sobre as 10 virgens, nós vamos ver aqui que estas 10 virgens, ela vai representar, louvado seja o nome do Senhor, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, aleluia, que estas 10 virgens, ela não era, aleluia, a noiva do esposo, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, o noivo, ele só tem uma noiva. Estas 10 virgens, aleluia, na qual aqui Jesus vai fazer esta comparação, elas eram ali as amigas da noiva, ou então, aleluia, as damas de honra da noiva, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, aleluia, que aqui, no que Jesus, ele está querendo dizer, o que Jesus, ele está querendo alertar, é que a sua noiva, ela tem que estar preparada. Eu quero te dizer, aleluia, nesta noite, que eu não sei, aleluia, o que tu tem apresentado diante de Deus, eu não sei o que tu tem pedido, aleluia, para Deus, mas eu sei, aleluia, que o que o Senhor quer da tua vida, o que o Senhor quer de ti, é que tu esteja preparado, é que tu esteja, aleluia, com as tuas vestes brancas, porque Ele venha, o noivo venha buscar uma igreja preparada. Entenda, aleluia, que Jesus, Ele não vai, aleluia, dizer o dia que Ele venha, Ele não vai dizer a hora que Ele venha, mas entenda que a qualquer momento, a trombeta, aleluia, ela pode tocar, e só vai subir aquele que estiver preparado, só vai subir aquele que estiver com as suas vestes brancas, louvado seja o nome do Senhor. Para subir, aleluia, no arrebatamento da igreja é necessário estar com as suas vestimentas brancas. Entenda, aleluia, quando ele diz, aleluia, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 2, ele vai dizer que eis que venho sem demora. Guarda o que tu tem para que ninguém toma a tua coroa. Será que nós temos, aleluia, guardado a nossa coroa para que o inimigo não venha tomar? Será, aleluia, que nós temos depósito nos céus de glória? O crente, aleluia, que almeja morar nos céus de glória, ele tem que ter reserva, aleluia, com Deus. O crente que anseia morar
de fazer o teu nome grande, não é de fazer, aleluia, teu nome engrandecido sobre esta terra, mas é de ter o teu nome escrito no livro da vida. Entenda, aleluia, que o apóstolo Paulo, uma certa feita, aleluia, ele falando ali para os romanos, ele vai dizer, aleluia, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas da mesma forma, aleluia, por um único homem entrou a salvação no mundo. Entenda que uma vez, aleluia, nós estávamos condenados ao inferno, uma vez nós estávamos condenados a uma eternidade, aleluia, sem Cristo, mas a partir do momento que Nazareno, aleluia, ele estirou os seus braços na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, ele estava ali, assinando, aleluia, o projeto de salvação para a tua vida. Ele estava decretando, aleluia, ali, louvado seja o nome do Senhor, que as portas do inferno, elas não iriam mais prevalecer contra o povo de Deus. Esta é a promessa de Deus, aleluia, para a sua igreja, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele diz no versículo, aleluia, de número 5, e está dando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que vai haver momentos em nossas vidas que nós vamos pensar, aleluia, que nós não iremos conseguir. Nós pensaremos às vezes, aleluia, que nós não iremos suportar, que muitas das vezes, aleluia, nós somos incapazes, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que quem tem o poder de conceder a capacitação é Deus. Porque Deus, aleluia, ele não procura pessoas capazes, mas ele procura, aleluia, aqueles que não são, para que ele possa capacitar para fazer a sua obra, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, que Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Saiba, aleluia, que sobre a tua vida tem uma promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus, ela repousa sobre a minha e a tua vida, louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas das vezes, aleluia, você pode até dizer, não, o fardo está pesado, o negócio está pesado, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho, aleluia, que eu não vou conseguir, que eu não vou suportar. Mas quem determina, aleluia, a última palavra não é o homem, mas é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do nosso Deus. Entenda, aleluia, que pensar em parar, pensar em desistir, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Mas enquanto nós estivermos a chama, aleluia, ardendo dentro do nosso coração, talvez nós podemos até pensar em parar, mas nós não conseguiremos parar. Porque todo aquele que escolhe, aleluia, ter uma caminhada com Cristo, ele pode até pensar em parar, mas ele sabe que ele não pode parar. Jeremias, aleluia, no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 20. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. No capítulo de número 20, aleluia, ali vai narrar a história, na qual onde Jeremias, ele esteve ali passando por vários tipos de privações. A Bíblia diz, aleluia, que ali um homem chamado Passur, aquele homem, aleluia, ele colocou Jeremias no cepo. Jeremias, ele foi, aleluia, uma certa feita jogado mesmo até dentro do poço, mas ele não parou. Ele sabia, aleluia, que no alto daquele poço existia um Deus que estava olhando para ele. E a Bíblia diz, aleluia, que Jeremias, ele vai dizer ali para o Senhor que ele não iria mais falar no nome do Senhor, ele não iria mais lembrar do nome do Todo-Poderoso. E ali, aleluia, quando ele fala estas palavras, tem um ponto, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se lembrou que ardia dentro dele, ardia
entrou nos ossos deles, louvado seja o nome do Senhor. E ele não podia parar. Ele pensava em parar, mas ele sabia dentro do seu coração que ali tinha uma chama que ardia, que ele não poderia parar, porque ele foi escolhido, aleluia, por Deus, para fazer a obra de Deus. No capítulo de número 1, a Bíblia diz que mesmo antes, louvado seja o nome do Senhor, que ele viesse a nascer, que ele viesse a existir, o Todo-Poderoso já tinha um escolhido para ser profeta no meio do povo de Israel. Eu quero te dizer, aleluia, nesta noite, que mesmo em meio, aleluia, a um tempo difícil na qual nós estamos vivendo, mesmo em meio, aleluia, a uma geração na qual cada dia que se passa tem se corrompido, eu quero te dizer nesta noite que você é escolhido, que o Senhor te escolheu para uma obra, aleluia, específica. O Senhor ele te escolheu, aleluia, para algo grande. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que aquilo que Deus escolhe, aleluia, o homem ele não pode destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que vai haver momentos, aleluia, na tua vida, que você vai louvar, que você vai pregar, que as coisas, aleluia, elas não vão fluir exteriormente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto você está louvando, enquanto você está pregando, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando no coração do homem. Entenda, aleluia, que quando Jesus Cristo de Nazaré, ele estava ali prestes a subir, aleluia, para os céus de glória, os discípulos ali, eles estavam com medo de ficar sozinhos, eles estavam com medo, aleluia, de ficarem sós. Mas Jesus, ele vai declarar o seguinte, aleluia, ali para os seus apóstolos: olha, não precisam vocês ficar com medo, não precisam vocês ficarem, aleluia, temerosos, porque quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai, e ele vai me enviar outro Consolador. Entenda, aleluia, que Jesus Cristo de Nazaré, ele fez esta promessa, aleluia, para todos, que quando ele chegasse no céu de glória, ele ia rogar ao Pai, para que nós não ficássemos só. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai enviar outro Consolador, e este Consolador, ele vai ficar com vocês, não é só um dia, não é só um mês, não é só um ano, mas ele vai ficar com vocês para todo sempre. Entenda, aleluia, que lá em Joel capítulo de número 2, Joel ele já profetizava: eis que nos últimos dias o Senhor enviará sobre toda a carne o seu Espírito Santo, e todos, entenda, aleluia, que essa promessa não foi só para o povo de Israel, essa promessa vai ser para todas as pessoas. Entenda, aleluia, que a promessa do Espírito Santo de Deus, esta promessa ela me alcançou, esta promessa ela alcançou a ti. Por isso que hoje, aleluia, nós vivemos pelo intermédio, aleluia, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a promessa, aleluia, ela foi feita lá atrás, e ela se cumpriu lá em Atos capítulo de número 2, e esta promessa, aleluia, ela está de pé até os dias de hoje, porque, aleluia, Deus, como ele fala, ele não volta atrás, aleluia, na sua palavra. Se Deus ele te prometeu algo, vai cumprir. Pode que não seja no teu tempo, mas no tempo de Deus vai se cumprir as promessas dele na tua vida. Muitas das vezes você pode até pensar que está demorando. Muitas das vezes você pode até dizer: aleluia, rapaz, Deus te esqueceu de mim. Mas eu quero te dizer nesta noite, ele não se esquece, aleluia, de ti. Isaías mesmo ele vai escrever que pode até a mãe se esquecer, aleluia, do filho que gerou. Pode até a mãe, aleluia, se esquecer do filho que carregou, aleluia, por 9 meses dentro do seu ventre. Mas o Senhor, ele não se esquecerá, ele se compadecerá de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Pode até estar difícil, pode até, aleluia, estar difícil de suportar, mas ele irá te ajudar, e você irá passar por cima desta prova, você irá passar por cima, aleluia, desta luta,
porque você está debaixo da promessa. Só não deixe, aleluia, a chama se apagar. Só não deixe a chama, aleluia, dentro de ti se apagar. Louvado seja o nome do Senhor, porque dentro de ti tem uma chama que arde. Dentro de ti tem um fogo, aleluia, que arde. Entenda que todo homem, aleluia, toda mulher de Deus, ele tem que andar, aleluia, sempre pegando fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o fogo do mundo, mas é o fogo do Espírito Santo de Deus. Entenda, aleluia, que lá no livro de Levítico, Deus, aleluia, ele vai dizendo ali para os levitas, louvado seja o nome do Senhor, que o fogo, aleluia, ele iria continuar ardendo sobre o altar continuamente e não iria se apagar. Entenda que este fogo, aleluia, lá atrás, era usado ali no tabernáculo, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, aleluia, eu e você somos o tabernáculo do Deus Altíssimo, e a presença dele habita dentro da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que Jesus Cristo de Nazaré, ele vai dizer no versículo de número 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que a igreja de Cristo, ela deve ter certas qualificações para carregar, aleluia, dentro de si, para um dia poder participar destas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser, aleluia, uma noiva pura. Se inscreve, entenda, aleluia, que ali o costume daquela época era toda mulher, aleluia, quando ela iria se casar, ela era pura, ela era uma noiva virgem. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, aleluia, para com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está, aleluia, a se casar prestes com uma noiva pura. Entenda que nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estamos aguardando o nosso noivo. E muito em breve, aleluia, ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que neste texto sagrado vai destacar sobre dois tipos de pessoas, sobre duas classes de pessoas que se encontram, aleluia, dentro da igreja: aqueles que estão preparados a todo momento aguardando o noivo, e também aqueles que estão dentro da igreja, louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, mas estão despreparados. Louvado seja o nome do Senhor. E entenda, aleluia, que quando o noivo vier, não vai dar tempo de ninguém se preparar. Aquele que estiver preparado, ele sobe. Aquele que não estiver preparado, ele fica. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que no versículo, aleluia, de número 11 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que existem pessoas que só vão deixar para procurar a Jesus depois que as portas se fecharem. Entenda, aleluia, que só vai ter pessoas que só vão procurar Jesus depois, aleluia, que não estiver mais tempo. O tempo é agora, a oportunidade é agora. Hoje nós temos a oportunidade, aleluia, de vivermos uma vida de santificação, de vivermos uma vida, aleluia, com intimidade com o nosso
Deus. O momento é hoje. O momento é agora. Tem muitas pessoas, aleluia, que dizem, eu mesmo já ouvi pessoas dizerem, não, eu vou deixar para me aceitar Jesus só quando eu já estiver lá, já quase morrendo. Na última hora eu aceito Jesus e tudo bem. Se alcançar, louvado seja o nome do Senhor, é muito ótimo. Mas nós não sabemos o momento. Nós não sabemos a qualquer momento, aleluia, nós podemos partir desta terra. Se nós estivermos preparados, nós iremos aguardar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós não estivermos preparados, nós não subiremos no arrebatamento da igreja. Entenda que a igreja, aleluia, ela está vivendo estes dias. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, aleluia, de nós mantermos as nossas lâmpadas acesas. É tempo de nós mantermos, louvado seja o nome do Senhor, as nossas lâmpadas, aleluia, com reserva. Com reserva de azeite. Entenda que a Bíblia diz, aleluia, que todas aquelas virgens que estavam ali, elas dormiram. Todas elas adormeceram. Entenda, louvado seja o nome do Senhor, que todas elas ali, elas dormiram. Mas a Bíblia diz que quando ali ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Todas elas acordaram. Mas havia uma diferença. A Bíblia diz que ali as insensatas, as lamparinas delas estavam se apagando. E a Bíblia diz que ali elas vão fazer um pedido para aquelas que tinham na reserva: dai-nos um pouco no vosso azeite. E as que tinham ali o seu azeite na reserva, ela vai dizer para aquelas virgens: não é caso que falte a nós, porque se nós compartilharmos com vocês, vai faltar para nós. Vão lá aos que vendem e compram. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, aleluia, que aquilo que é o Senhor, Ele colocou sobre a minha vida e a tua vida, não é transferível. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não é algo que pode ser transferido de uma pessoa para outra. É algo que você busca, que você consegue ao longo da sua caminhada com Cristo. É algo que você consegue, aleluia, na sua verdade, Deus Deus. com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, aleluia, que nós possamos continuar, louvado seja o nome do nosso Deus, firmes nesta caminhada, adorando, aleluia, sempre o Senhor, verdadeiramente, servindo, aleluia, ali o Senhor de bom grado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele diz, aleluia, lá em Apocalipse 22, e o versículo de número 12, louvado seja o nome do Senhor, que a recompensa é dele. A recompensa está com Ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Entenda, aleluia, que ali quando nós estivermos na presença dEle, aqueles que fizeram o bem, aqueles que fizeram, aleluia, ali a obra do Senhor, estes irão receber a sua recompensa. Mas aqueles, aleluia, que tiveram a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, e não fizeram, a Bíblia diz, aleluia, que ali as suas obras vão ficar, aleluia, para o fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, aleluia, já quero te convidar, louvado seja o nome do Senhor, a se colocar de pé, aleluia, nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso Deus, aleluia, Ele é fiel, aleluia. E foi esta palavra na qual o Senhor colocou, aleluia, no meu coração, para me passar para a amada igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha o teu olho, aleluia. Nesta noite, começa a conversar, aleluia, com o teu Deus. Porque Ele, aleluia, é aquele que te escuta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, o nosso Deus, Ele é fiel, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Adora Ele, aleluia, nesta noite. Porque a presença dEle é real, aleluia, nesta noite. Entenda, aleluia,
que o teu sofrimento presente, aquilo que você enfrenta agora, aleluia, não se compara àquilo que Ele tem preparado para você.